2016 já começou e com certeza você já ouviu a frase: e agora? Ano novo, vida nova, e quais serão suas metas para o ano? Bom, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Hoje nós do TEiando iremos falar para você como construir e estabelecer as suas metas e, claro, como cumpri-las. Vamos lá? Primeiramente, é importante a gente saber que meta é diferente de sonho. Vamos lá, vamos definir os dois. Sonhos são conquistas e realizações significativas. Já metas são sonhos colocados por escrito e com datas definidas. Ou seja, é o caminho ou passo a passo para se chegar a um objetivo. Com essa definição, a gente consegue perceber o quê? Que o sonho, na verdade, nada mais é que a matéria-prima da sua meta. É importante a gente sonhar, claro, mas a gente tem que colocar esse sonho em prática. Quem é que não sonha, né? Poxa, com uma casa na praia, ou com uma promoção no seu trabalho, ou em perder peso, enfim, ou ter mais tempo para curtir com a família. Mas isso são sonhos. Mas e aí? Como que a gente vai alcançar isso? É aí que você tem que criar a sua meta. E lembrando que a sua meta ela tem que ser anotada para que você não esqueça ela e saber exatamente as estratégias que você vai fazer para alcançá-la e com um tempo definido. Porque se você não definir um tempo, é muito fácil você ficar empurrando isso daí com a barriga, né? Procrastinando, como a gente já falou em outros vídeos, e nunca tá concluindo a sua meta. Então é muito importante o quê? Você colocar no papel e saber exatamente como tem que fazer para cumprir essa meta e quanto tempo você deve cumpri-la. Vamos complementar essa frase agora com um trecho aí do livro do Augusto Cury, que é um autor que eu gosto bastante. Ele fala muito sobre essa questão de sonhos e metas. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Nós vimos que, nessa frase aí do Augusto Cury, que sonhar é muito importante, mas um sonho sem meta é apenas sonho, é apenas algo que você cria ali, mas que você não sabe se você vai conseguir estar executando. É normal, nós, seres humanos, poxa, sonharmos, né? Como eu disse aqui, cada um tem o seu sonho aí particular, isso é comum e é bom, é claro, porque isso daí prova que o quê? Que nós queremos algo melhor para as nossas vidas. Bom, mas muitas vezes as pessoas confundem nessa questão do sonho em esperar algo acontecer. E isso está errado. Nós temos que ter os nossos sonhos de uma maneira que nos gere esperança. E quando nós falamos de esperança, né, usar aí um trecho até de um livro do Cortella que eu li, é outro autor que eu aconselho muito aí para vocês, que ele fala o seguinte, que você tem que ter esperança do verbo esperançar, não esperança, né, do verbo esperar. Então você tem que esperançar, querer algo melhor, não esperar. O fato de você só esperar contrapõe essa questão da meta e você vai ficar apenas no seu sonho, né? Você não vai conseguir sair do seu lugar. Mas, enfim, vamos agora falar exatamente como que eu posso estar construindo as minhas metas. Primeiro, é claro que você deve saber, né, que o empreendedor ele tem que ter meta. Mas como que a gente vai construir ela? Vamos lá. Você tem que ter dois pensamentos, isso aí, dois pensamentos, tá? Primeiro, que a sua meta não deve ser uma meta muito baixa, que não vai te desafiar. Por quê? Porque se a sua meta for muito baixa, muito rasa ali, você não vai ter nem ânimo, cara, para poder colocar ela em prática. Então, uma meta muito básica, uma coisa muito que não é desafiadora, poxa, você vai continuar assim na sua zona de conforto, essa sua meta vai ser algo banal. Então, é importante que a sua meta seja desafiadora e que te force a sair da sua zona de conforto, que te force a aprender ainda mais. Então vamos lá, estabeleci minha meta, ela tem que ser desafiadora, não pode ser muito rasa. E o outro ponto que eu disse, que a sua meta não pode ser algo exorbitante, algo inimaginável, algo que você fala, meu Deus, como que eu vou alcançar isso? Isso não existe, né? Então, se a sua meta for algo muito difícil de ser alcançado, algo impossível, vamos dizer assim,
Difícil ela tem que ser, porque senão não vai, como eu disse, te gerar aprendizado, forçar você a sair da sua zona de conforto. Mas se ela for impossível de acontecer, poxa, você não vai alcançar ela e o pior, você vai baixar sua autoestima porque você vai falar, poxa, não consegui atingir minha meta. A minha meta, eu construí a minha meta, eu não consegui atingir. Isso daí vai te dar um sentimento de impotência, né? Uma sensação de potência. Você vai ficar frustrado, você vai falar, poxa, eu não consegui atingir a minha própria meta, isso é ruim. Então vamos lá, qual é a meta ideal então? A meta ideal é aquela meta que você construa, que ela sim, seja difícil tal de ser conquistada ali, mas que ela seja principalmente desafiadora, que vai fazer você inovar e você sair da sua zona de conforto. Então nada muito básico, nem nada muito elevado, né? Mas sim uma meta que vai te desafiar, que vai fazer com que você alcance ela, mas lógico, ter que suar a camisa, ralar bastante. Certo? Bom, por que eu estou falando isso também? Porque é importante que quando você construa essa meta que seja desafiadora, você crie submetas. Isso. Poxa, eu tenho uma meta. Então vamos dar um exemplo aqui. Pega o caderninho lá, eu vou dar o meu exemplo, mas é bacana você praticar também. Então, pausa o vídeo aí se for o caso, pega o caderninho e anota lá. Então vamos dar um exemplo. Então eu tenho a meta, tá? Uma meta aqui para esse ano, que é aumentar o número dos meus clientes em 100%, ou seja, dobrar o número dos meus clientes, né? Então vou aumentar ele em 100%, essa é a minha meta, uma meta desafiadora. Então eu vou criar submetas, poxa, o que eu vou fazer? Então vou gravar mais vídeos, então vou escrever mais conteúdo, então vou palestrar mais, né? Isso eu estou falando aqui no caso do meu negócio, no TeiAndo, né? Que nós aqui trabalhamos com essa questão de educação, então poxa, a gente vai estar fazendo, vamos criar parcerias, tudo para aumentar esse número de clientes. Então, ou seja, eu estou começando a criar submetas. E eu preciso pôr datas para essas submetas também? Com certeza. Né? Então, olha, eu tenho que criar parcerias, então vou ter essa tarefa aqui de criar parceria de tal período até tal período. Né? Porque senão eu não vou saber, né, até quando eu vou fazer, eu tenho que exercer essa tarefa, atingir essa minha meta. Né? Então, preciso desse período. Então, é importante a gente fazer o quê? Criar essas submetas. E que essas submetas, elas obedeçam uma ordem, lógica, uma ordem lógica, uma ordem cronológica, e que você consiga, meta por meta, estar crescendo progressivamente. Como assim? Vou dar um exemplo. Pensa, poxa, eu quero emagrecer. Legal. Primeiro passo, então, sua super meta lá, né? A meta principal, uma meta desafiadora. Preciso perder 20 quilos agora no ano de 2016. Ótimo. Como que eu vou fazer isso? Então, o primeiro passo, ir numa profissional da saúde. Essa é a minha meta. Eu tenho que ir lá na profissional da saúde, no caso uma nutricionista, para ela ver o que eu posso fazer. Bacana. Então, ela me indicou atividades físicas e uma reeducação alimentar. Significa então que eu vou lá malhar 30 horas seguidas, vou parar de comer tudo? Não, não é assim. Então, o nosso cérebro, na verdade, pessoal, ele se engaja melhor, né, com essa questão progressiva. Ele vai aceitar melhor as mudanças suaves e progressivas do que essas mudanças bruscas. Isso é comprovado cientificamente. Então, você vai fazer o quê? Passo a passo. Poxa, então essa semana eu vou 3 vezes na academia. Vou parar de comer tal coisa. Vou maneirar aqui, vou maneirar acolá. Então, na semana que vem ou daqui a próxima quinzena, eu vou diminuir tais alimentos também gordurosos lá que eu gosto, enfim. E em vez de 3, vou 4 dias. Agora eu vou 5. Tal exercício eu vou fazer um pouco mais, né? Sem exageros, é claro. Então, é importante a gente ter essa ideia, que o nosso cérebro ele vai trabalhar melhor de maneira progressiva. Então não adianta uma super meta se você não tiver submetas ali que você vai estar crescendo, né? Fazendo tudo de maneira progressiva ali. Aí a coisa de fato não vai acontecer. Tá? E aí o pior, vai acontecer aquilo que a gente falou para você vai ficar frustrado, vai baixar a autoestima e isso não é legal. Então você tá aí com o seu papelzinho, né, que eu falei, o caderninho lá que eu falei para você pegar. Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês como que a gente pode definir as nossas metas. Lembrando que é importante você sempre separar suas metas pessoais das suas metas profissionais, tá? Claro que uma complementa a outra, né? De repente você pode falar, poxa, eu vou trabalhar um pouco menos para ter um pouco de tempo mais com a minha família. Olha, uma meta profissional falando com a pessoal. Ou então, poxa, eu vou mudar alguns hábitos que eu tenho para poder estudar mais, para poder estar aumentando a minha chance de promoção na minha empresa. Ou então vou estudar mais para conseguir empreender melhor, enfim.
né? Então, uma complementa a outra, mas é importante a gente separar as duas nesse momento, tá? Então você separa as duas ali, metas pessoais e profissionais. Então vou falar aí passo a passo, são 3 passos simples aí para você começar a construir a sua meta. Primeiro ponto, defina uma meta específica, ou seja, o que você quer. Então você tem que responder essa pergunta, o que você quer? Então vamos lá, coloca aí no seu caderninho o que você quer. Então essa meta, sim, pode ser uma meta maior e depois você vai fazer a divisão das submetas, tudo bem? No segundo ponto, você vai fazer o quê? Você vai estabelecer um prazo. Quando essa meta tem que ser atingida, tudo bem? Então você vai colocar ali quando você vai atingir essa meta. Então você tem que estabelecer um prazo. Lembre-se, meta sem prazo é sonho. E não é isso que eu estou falando aqui com vocês. Eu estou falando como estabelecer metas, não como estabelecer sonhos, porque isso daí cada um tem o seu, tudo bem? Então o segundo ponto é o quê? Você vai estabelecer um prazo. Terceiro ponto, saiba o que e como fazer. Ou seja, você vai responder a pergunta, como alcançar o que você quer, como alcançar a sua meta, tudo bem? Então você vai falar, poxa, eu vou ter que estudar mais, vou ter que acordar mais cedo, ou vou ter que criar novas parcerias, como eu disse. Então é isso que você vai ter que fazer. Então esses 3 pontos servem para as suas metas, essas 3 perguntinhas, e para as suas submetas, para aí você poder estar criando lá exatamente, né, todos os pontos, todas as estratégias para alcançar o seu principal objetivo. É importante falar também que não são só esses 3 pontos necessários. Esses 3 pontos é para você construir ali e estabelecer a sua meta. Mas é importante falar o quê? Que nós temos que ter controle sobre as mesmas. Ou seja, você vai ter que, não tem jeito, você vai ter que controlar as suas metas, né? Então, esse papel, esse caderninho aí que você anotou, fez essas informações, você não pode jogar numa gaveta e até mais. Não, de jeito nenhum. Você tem que ter um controle. Será que eu estou cumprindo? Por quê? Porque tem prazos. E aí você está sempre lá vendo se você está de acordo com o calendário das metas que você está construindo. Então sempre você tem que ter controle. Poxa, isso daqui não está funcionando adequadamente e agora, poxa, já estabeleceu, já ultrapassei o tempo que era para eu estabelecer ter concluído essa meta que eu estabeleci não está pronta ainda, enfim. Então você tem que ter controle, né? Até porque o planejamento é importante, mas planejamento sem desenvolvimento você não vai chegar a lugar nenhum. Tudo bem? Então, pessoal, eu agradeço muito por estar aí assistindo esse vídeo. Lembre-se desses 3 pontos básicos de você alcançar a sua meta e lembre-se também, meta é com prazo e é com atitude. Tem que ir para cima, tem que fazer, senão fica apenas no sonho e não é isso que a gente quer, certo? Bom, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Peço para vocês assinarem o nosso canal, só se inscrever aí no nosso canal, assim como tá curtindo ali nossa página no Facebook, o link está aqui embaixo, e baixando o nosso e-book, O Empreendedor na Era Digital, que a gente fala muito também sobre isso, certo? Então um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais!